Padre Pio, prisioneiro inocente da oração. Caríssimo, paz e bem. Veja, o que muitas das vezes tem te aprisionado? É o pecado? É a preguiça? É o comodismo? É as redes sociais? É o celular? Talvez está aprisionando é o seu cônjuge? É o seu filho? É o seu trabalho? O que tem tirado o seu tempo? O que você tem gastado o seu tempo durante o seu dia a dia? Vamos ver de fato o que tem de fato feito o Padre Pio gastar mais o seu tempo? Você quer saber em ricos detalhes? Fique conosco até o final desse vídeo. Sou eu, missionário católico, deficiente visual, o Enio Viana. Se você quiser ficar próximo, me siga no Instagram, que vamos colocar na tela. E também está na descrição desse vídeo todas as nossas redes sociais, o nosso contato, onde você pode interagir conosco. Vamos lá para o programa Padre Pio, seus likes e ensinamentos. Entretanto, Padre Pio passava os seus dias dedicando-se sobretudo à oração. Sofria terrivelmente naquela situação. Confiou ao seu superior: sou um prisioneiro inocente. Só agora compreendo como e quanto são maiores as penas dos prisioneiros inocentes, em comparação com os que sofrem os verdadeiros prisioneiros, que são por culpas cometidas. Porém não se lamentava, escreveu o padre Rafael no seu diário. Nunca fez a mínima queixa durante os 2 anos daquela dura prova. Como de costume, mostrou-se sempre dócil, humilde, obediente e paciente com todos. Os que procuravam de algum modo confortá-lo nunca lhe ouviram uma queixa, nem a mínima revolta com as autoridades. Tratava-se para ele da vontade de Deus. A sua maior mortificação era não poder mais arrancar as almas do pecado e conduzi-las arrependidas a Jesus. Era não poder mais guiar as almas separadas do mundo e que dele costumavam receber direção espiritual. Passava os seus dias entre a missa, que durava 2 ou 3 horas, e o resto no coro, rezar ou na biblioteca, onde lia continuamente livros dos santos padres. Nunca ia descansar antes da meia-noite. Quando se aproximava a hora das matinas, era ele quem batia à porta dos outros religiosos para se dirigirem à igreja, a fim de rezarem o ofício. Só depois se retirava para descansar. Caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, pedimos que você se inscreva e ative o sininho para quando nós postar vídeo você seja notificado. Aqui nós entendemos algo que o próprio Padre Pio se apelidou de prisioneiro inocente. E aqui nós precisamos entender isso. Você sabe que essa palavra a gente pode dizer que é ser preso a algo ou buscar ficar naquele local um devido tempo ou momento. Nós ficamos um certo tempo em uma fila quando a gente vai pagar um boleto bancário. Sim, nós ficamos na fila quando a gente vai em um centro médico. Sim. E outras filas também. A gente acaba ali ficando um certo tempo e ele acaba nos prendendo naquele local. Nós aqui, meus irmãos, quando a gente vai em uma loja, em um comércio, ficamos um certo tempo ali preso naquele local. Mas Padre Pio ele fala de outro lugar, onde de fato o atraía, onde chamava muito a sua atenção.
É claro que isso para o ser humano é algo necessário. Você deve ir no centro médico, você tem que ir no supermercado e assim sucessivamente. Mas o que Padre Pio nos convida a ver é algo muito mais além, e por isso que eu convido você a comentar abaixo: São Padre Pio, rogai por nós, para que Padre Pio venha nos auxiliar e nos ajudar no nosso caminho de santidade. O que mais prendia Padre Pio é na vida de oração. Meus irmãos, nós ficamos no celular de 7 a 14 horas nas redes sociais. Nós ficamos mais ou menos, meus irmãos, quanto tempo diante de uma televisão, assistindo uma novela, um jogo de futebol ou na roda de amigos, só fofocando, falando mal, criticando do outro. Meus irmãos, aqui está um grande detalhe. Você pode ir para a rede social, passar um tempinho? Sim. Você pode assistir algo de um entretenimento? Sim. Mas o que não pode faltar na vida de nenhum de nós, especialmente nós que somos cristãos batizados, e aquele que de fato quer se converter, é ter uma vida contínua na oração. Meus irmãos, infelizmente o que tem nos atraído é coisas do mundo. Porque existe um grande apego. E é por isso, meus irmãos, você tem que rezar, rezar, rezar. Chega gente pra mim e fala: Wênio, eu não tenho vontade de rezar. Eu falei: para de querer rezar por vontade, reza sem vontade mesmo. Nós precisamos rezar mesmo, irmão, irmã. Mas o Wênio não tem mais, reza. Fica quieta, sem vontade ou não, reza. Por isso eu convido você a compartilhar esse vídeo para 10 pessoas, para que mais pessoas conheçam o nosso projeto de evangelização. Quando a gente fica esperando, de fato, sentir vontade, estar bem para rezar, a gente nunca irá rezar. Então é por isso que eu convido você a partir de hoje, unir conosco em oração e rezar. Para de procurar o momento oportuno, reza agora. Para de adiar. As coisas não vão bem. E que dia as coisas vão ficar bem na sua vida, na sua casa, no seu casamento? Sabe? A gente faz de tudo, menos rezar. A gente alimenta durante o dia, a gente descansa, a gente passeia, a gente viaja, a gente vai pra lá e pra acolá, mas de fato a oração nós temos deixado de lado, no canto. E aqui, meus irmãos, Padre Pio de fato a oração o atraía. Padre Pio de fato ele buscava, ele era o primeiro a tocar o sino, chamar os frades a rezar, a chamar os frades para ir para a igreja. Ele era o primeiro a chamar os frades para ir para o Santíssimo Sacramento no altar, para adorar o único verdadeiro Deus, Jesus Cristo. E quando ele decide dar esse passo, quando ele decide viver o sobrenatural, é algo que eu e você precisamos olhar para Padre Pio e dizer: eu também quero ser como um Padre Pio. Como o Padre Pio alcançou, você também pode. Meus irmãos, nós precisamos de fato olhar para a oração e entender que é o alimento da nossa alma, e sem a oração nós não conseguimos de fato progredir, crescer em estado de graça ou santidade. Porque a oração é uma comunicação com o bom Deus, rico em misericórdia. Porque o Senhor ele quer nos conceder graças infinitas e abundantes. Mas se eu não relaciono com Deus, se eu não entro em uma comunicação com Deus, se eu não entro em diálogo com Deus, se eu não abro o meu coração para Deus, como é que você vai alcançar a graça, meu irmão, minha irmã? Tem gente que quer converter o cônjuge, tem gente que quer converter a família, tem gente que quer converter os pais, mas não reza. Só fica pedindo oração. Tá na hora de você, a partir de hoje, pedir, irmãos, oração, mas também unir também em oração. Ou então convidar irmãos a rezar, a orar, a clamar o fogo de Pentecoste. É uma decisão que você precisa hoje tomar. De fato, você precisa dizer: eu quero fazer a vontade do meu Deus. Eu quero de fato experimentar a glória de Deus na minha vida. E quando você decide dar esse salto, quando você decide experimentar a glória, a sua vida não é mais a mesma. Percebem isso? Por quê? Porque de fato, meus irmãos, quando você desperta: eu vou rezar, eu vou alimentar do Espírito Santo de Deus, você percebe que a sua vida não é mais a mesma. Você sorri, você é alegre, você é feliz. Eu estava em missão dias atrás e nós começamos a rezar o rosário e outras orações demais. Eu era o primeiro a acordar e chamar o povo para: vamos, levanta, levanta. E eu saía gritando: vamos, meus irmãos, vamos, minhas irmãs, vamos gritando. Nós ia peregrinando até chegar à igreja, já iniciava a oração e rezava.
Meus irmãos, na volta, quando acabava a oração, nós começávamos a brincar, nós começávamos a cantar, nós abraçamos, nós tiramos fotos. Foi momentos maravilhosos que nós proporcionamos e nós devemos continuar proporcionando para a nossa vida. Porque você não pode, meus irmãos, viver sem rezar, viver sem a oração. Talvez fala, Wayne, eu não consigo rezar sozinho. Chama uma dupla, chama um amigo e marca com ele de rezar aquele horário. É uma decisão que de fato você vive durante o seu dia a dia, durante a semana. Irmãos, que bênção. A partir de hoje, toma essa decisão de se alimentar da glória de Deus. Entender que Deus faz e Deus irá fazer infinitamente mais em sua vida. Amém? Vamos colocar o card acima do programa Padre Pio, seus likes, ensinamentos. Clique, acompanhe. Gravamos com muito carinho e muito amor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, serei rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Deus abençoe e até o próximo programa.